Boa noite, pessoal. Esperando o Duda chegar para uma conversa bem massa. Dudinha chegou. Para quem está chegando, sejam todos bem-vindos. Pode ir apertando no botãozinho aí, que isso ajuda. Oi, Duda! Boa Oi, noite! Camila, tudo bom? Boa noite para todo mundo que está por aqui. Estou feliz de estar aqui contigo. Eu também. Olha só o que eu estava lendo. Atenção plena, eu gosto desse livro. Eu peguei ele depois da sua palestra. Foi? Foi. Ele estava parado na minha estante faz um tempo. Eu decidi que era hora de eu dar uma chance para ele. Que bom. Ontem eu comecei a ler um livro que eu tenho há mais de um ano também, e aí ontem eu pensei, chegou a hora de eu dar uma chance para ele. Às vezes tem isso, né? O livro fica lá esperando a hora certa. Na verdade, esse daqui é uma coisa que eu acho que a gente vai falar ao longo da live, mas você também falou na palestra, que é justamente tipo, é porque eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo. Eu falei, não, vamos criar esse tempo, Exato, né? é bem por aí, é bem por aí. Mas eu já estou dando uns spoilers aqui da live. Pessoal, boa noite. A gente já vai começar. Se vocês puderem ajudar a gente, coloquem o dedo aí nesse coraçãozinho para fazer o Instagram entender que esse assunto é relevante. Ele é, e aumentar o alcance dele para mais pessoas. Para quem não me conhece, eu sou a Camila, sou apoiadora de aleitamento materno e sou mãe de 2 terremotos, Chico e Raoni, que vieram revolucionar a minha vida. E foi através deles, na verdade, que há muito tempo atrás eu fui escutar sobre atenção plena pela primeira vez. Foi uma vez que eu estava muito em crise, não sabia como lidar com os meninos e me indicaram atenção plena. Comprei o livro e nunca li. E aí, como cheguei até essa live, gente, convidei Duda. Participei de uma palestra com ela e achei que fazia total sentido. Era sobre burnout, né? E o mindful, eu nunca sei como falar. Mindfulness. Mindfulness. A parte mais forte é a primeira, mindful. E aí, Duda apresentou como uma ferramenta para ajudar a gente a lidar com o burnout. E eu falei, cara, isso tem tudo a ver com exaustão materna, né? Aqui, pelo menos, tem uma troca muito grande na Devaneios de como a gente está chegando cansada nesse final de ano, como essa pandemia foi pesada, né? Essa reclamação de que a gente não tem tempo. Então, eu pensei, cara, vamos espalhar a palavra da atenção plena. Eu vou chamar a Duda para isso. Então, agora eu vou deixar com você a palavra com Duda para ela se apresentar e começar contando um pouquinho para a gente o que é o mindfulness. Beleza. Então, eu sou Duda e sou mãe de 3. A minha mais velha vai fazer 12 anos no ano que vem. Nossa, o tempo passou voando. E para ajudar o meu filho do meio, que é Pedro, quando ele tinha uns 3 anos, hoje ele tem 8. Eu acho que eu dei um Google assim, meio despretensiosamente, tipo, como ajudar meu filho no meio de uma explosão emocional. E aí a palavra gigante mindfulness apareceu para mim pela primeira vez. E eu sempre fui muito autodidata, né? Eu sou muito curiosa, então eu não posso nem ficar sabendo de assunto novo, porque eu tenho muito esse ímpeto de ir atrás para saber o que é. E aí eu fui atrás para saber o que era, já que eu fui apresentada a isso como uma ferramenta para ajudar Pedro e suas emoções. Mas aí o que acabou acontecendo? Eu descobri nos meus estudos que esse caminho para ajudar o meu filho passava invariavelmente por mim. Que para conseguir ajudá-lo, eu precisava entender o que era mindfulness, e aí eu já vou começar explicando. Mindful, essa palavra que veio do inglês, e ficou, Polly dizendo que lembra de Mari bem pequenininha. Pois é, Polly, tá enorme.
ficou traduzida para português como atenção plena. Só que é um termo que ainda assim é meio vago, né? As pessoas meio se questionam o que seria essa atenção plena. Então, vamos pensar assim, todo mundo tem o estado de atenção plena, aquele momento em que você está fazendo algo, seu corpo está fazendo algo e sua mente está ali com você, fazendo esse algo. Só que é raro, mas acontece, né? Cada vez mais na vida de adulto a gente está menos presente para o que a gente faz. Então a gente está lavando louça, pensando em outra coisa, está trabalhando no agora, pensando no depois. A gente está parada, está visitando a Terra dos Sonhos, ou o passado, ou o futuro, planejando, julgando e todas essas coisas. Quase nunca a gente está no aqui, no agora, sentindo o nosso corpo, percebendo nossa respiração. Então, é um estado natural e também mindfulness é um conjunto de práticas, de ferramentas que levam para esse estado, o estado de atenção plena. E para que ir para esse estado de atenção plena? Porque grande parte do nosso sofrimento vem porque nós não estamos vivendo o momento presente. Porque a gente está ou lá na frente ou lá atrás e está perdendo essa experiência de estar aqui agora, com a nossa respiração, com o que está acontecendo, percebendo o nosso corpo, entendendo, uma vez que a gente para e percebe, entendendo por que a gente reage desse jeito, entendendo por que isso deixa a gente tão chateado, percebendo em nós os sinais da exaustão chegando, né? Porque quando a gente vive no piloto automático, né, fazendo, executando o tempo todo, muita coisa está acontecendo aqui no nosso sistema e a gente não está percebendo. Então, mindfulness é esse caminho de volta para casa também, sendo a casa o nosso corpo. Então, é um conjunto de técnicas, ferramentas simples, possíveis, que trazem a gente, na verdade, né? Que levar é para frente, trazer para esse momento, para o aqui, para o agora. E aí, por conta de Pedro, eu comecei a praticar, entendi, percebi que era bom para mim também, porque eu vivi ali em 2016, eu vivi um contexto de muita exaustão, eu tinha Miguel, meu mais novo, era um bebezinho pequeno, e eu vivia muito mal-humorada, muito reclamona, e aí eu entendi porque aquilo tinha chegado para mim naquele momento, né, era para ajudar o meu filho, mas não, eu precisava ser ajudada pelas práticas. E aí eu comecei a meditar, porque faz parte de mindfulness, a meditação é uma das práticas e a principal, a mais importante. E aí a gente fica falando a palavra do mindfulness para todo mundo, né? Uma coisa que dá boa pra gente. E eu e Camila, a gente se conheceu no contexto de um grupo de apoio ao parto humanizado. Então, a gente, quando conhece uma coisa que é boa, a gente sai falando para todo mundo. Um dia o meu assunto era parto, outro dia era aleitamento, né? Para todo mundo a gente sai falando de cama compartilhada, aleitamento, parto humanizado e tal. E foi assim com o mindfulness também. Quando chegou na minha vida, quando eu comecei a perceber as mudanças que estavam acontecendo em mim, eu comecei a falar para as pessoas próximas e elas começaram a me pedir ajuda para praticar também. E aí, quando eu vi, eu estava embarcando numa viagem para me tornar instrutora. E aí, desde 2018, me tornei... desde 2016 eu pratico, desde 2018 eu sou instrutora de mindfulness e ajudo, especialmente mães estressadas, exaustas, a trazerem a prática para a sua vida e ajudo também as crianças a praticarem, porque eu também sou instrutora de mindfulness para crianças e ajudo elas a crescerem, né, percebendo o que sentem e sabendo lidar com as suas emoções. É isso, um resumo, Então, nada gente, resumido. Então, gente, tá liberado terminar a live. Amanhã todo mundo entrando em contato com o Duda para pedir um help aí. Sim, tá Uma coisa super que me chamou liberado. muito, uma coisa que me chamou muito a atenção, Duda, na palestra, e que conversou muito com uma live que teve aqui também, foi o que você falou, que no momento de correria, de caos, cansaço, a primeira coisa que a gente faz é esquecer da gente, né? Sim, A gente se bota de lado e começa a dar conta desse monte de tarefas, né? E aí você falou até de fazer uma proposta da gente tentar parar 3 vezes no dia, botar um alarme no celular e tentar parar para respirar, que fosse 30 segundos. E eu acho que esse foi o meu maior alerta de como eu sou sabotadora. Meu, peguei, coloquei o alerta, tudo. No primeiro dia eu só consegui meditar, fazer essa pausa da respiração uma vez só. Aí todos os dias o celular tocava, eu falava, agora não dá. Aí eu parava e era 30 segundos 3 vezes no meu dia.
E aí eu fiquei pensando, cara, o que que eu tô fazendo de tão urgente que eu não posso parar 30 segundos, Sim. né? E aí foi o que me chamou a atenção. Falei assim, é isso mesmo, né? Tipo, a gente tá cansado porque a gente não consegue colocar essa pausa pra gente, né? Exato. Aí, E termina, não, pode pode falar. terminar. Não, E eu acho, mas Camila, que assim, que tem muitas razões disso acontecer, né? A principal de todas, a meu ver, isso é uma opinião muito pessoal, mas assim, cada vez mais eu confirmo essa opinião conversando com pessoas, é que a gente cresceu escutando que a gente precisa estar ocupada. Claro que não falaram pra gente com essas palavras, você precisa estar ocupada, mas falaram pra gente assim que tempo é dinheiro, que a gente vale o quanto a gente tem, o quanto a gente produz. Se alguém está sem fazer nada, a gente escutava assim, parado sem fazer nada. Então, a gente ouvia uma piadinha a respeito disso. Né? Aquela pessoa estava ali, é um descansado, não faz nada. Então, é como se no nosso sistema, em nós, não houvesse uma permissão para descansar. Fora isso, né, claro, nós somos mulheres, temos os nossos filhos, além disso, a gente quer dar conta de tudo, né, quer trabalhar bem no que a gente trabalha, quer fazer bem o que a gente faz, a gente quer ser boa em vários aspectos da vida. Além disso, tem a questão de, nesse momento atual da sociedade, a valorização da multitarefa, né? Essa mentira que fizeram com que a gente acredite, e aí a gente acha que é possível fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente não entende, né? Muita gente nem sabe, na realidade, que o nosso cérebro ele não tem a capacidade de estar atento a duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece é que nesse deslocamento de atenção de uma coisa para outra, né, é tão rápido que você pensa que você está prestando atenção em duas coisas ao mesmo tempo, mas você não está, você está se deslocando. Tem um nome até para isso, né, que chama-se síndrome da atenção parcial. Você está o tempo todo em deslocamento de uma atividade para outra e sem estar com atenção plena em nenhuma das atividades que você faz. É por isso que a gente esquece de botar a chave com tanta frequência. Não é só porque a gente não dormiu bem à noite. Tipo assim, hoje em dia eu não tenho mais essa queixa de meu filho já dorme a noite toda há muito tempo. Mas a gente fala, não, é porque a gente tem uma criança pequena, eu esqueço que eu não dormi bem à noite. Não é só por causa disso. É porque a gente nunca tá. Peguei a chave, vou colocar a chave aqui. Peguei meu celular e sei onde coloquei o celular. Não, o tempo todo a gente está fazendo muitas coisas com atenção parcial. E isso, por natureza, é estressante para o nosso cérebro. Então, nesse deslocamento de uma atividade para outra, outra coisa, a gente parou de anotar o que a gente tem que fazer, né? Então, a gente pega a memória, também sobrecarrega a memória, querendo que ela nos lembre de todas as nossas atividades do dia. Então, assim, como eu digo para os meus filhos, é um conjunto de diversos fatores que existem, que estão aí, certo? E aí a gente tem que usar a nossa consciência, a percepção. Agora que eu sei disso, o que é que eu faço? Aí é quando a gente começa a fazer esse caminho de volta, né? Essa proposta, por exemplo, das pausas para respirar por um tempo durante o dia, de colocar um alarme para. Porque o que que acontece quando a gente faz essas pausas? É como se a gente estivesse apertando a tecla F5 do nosso computador. A gente dá aquele refresh. Então, abre tudo de novo. Então, você atualiza o seu ponto de vista, você toma um ar antes de você responder a alguma coisa, né? Você, em vez de você. Peraí, deixa eu pensar melhor se eu faço assim ou se eu faço assado. Então, essa pausa, eu digo sempre para as minhas alunas, quando termina um programa, por exemplo, eu falei, se tem uma coisa que eu queria que vocês nunca mais esquecessem, é dessa pausa para as respirações. Porque quantas coisas seriam evitadas, Camila, se a gente conseguisse parar um pouco para respirar antes de fazer, né? Antes de dizer, antes de tomar uma atitude, antes de. Até com os nossos filhos mesmo, né? Ninguém acorda dizendo, hoje eu estou decidida, vou gritar com meu filho o dia todinho. Não, a gente não quer isso, né? Ninguém quer. Eu não conheço uma pessoa que em sã consciência diz isso. O que acontece é que, né, a loucura da vida, a rotina vai engolindo, e você não tem ferramentas para lidar com aquilo. O seu nível de autoconhecimento, autoconsciência está baixo. Aí você reage, grita. eu fico pensando que tem vários recortes também, né? Além de tudo isso que você falou, a gente vive numa sociedade onde as mulheres elas são sobrecarregadas por serem mulheres, né?
Então eu vejo uma reclamação muito recorrente, é minha dentro de casa e com amigas mesmo, é que é como se todas as tarefas ficassem em cima da gente. E aí a gente cai naquele lugar. Se eu tenho tudo isso para gerenciar, eu fico em que lugar? Eu sou a prioridade ou eu fico embaixo, né? Então a gente coloca toda essa carga em cima da gente e aí fica lá no finalzinho é, a gente olhar pra gente, né? E aí eu fiquei pensando que tá muito na moda esse negócio do autocuidado. E a gente fala muito do autocuidado, é o skincare, é, sei lá, uma massagem. E eu fiquei pensando se o mindfulness, ele entra nesse lugar do Sim, autocuidado, né? exatamente. Ele Essa é pausa, uma porque ferramenta a de gente está cuidando autocuidado. do nosso emocional, do nosso Isso. psicológico, que é o que eu tenho sentido hoje em dia, que é o que está pegando mais para mim, né? É como se eu já não tivesse mais estoque emocional, assim. Qualquer gritinho, qualquer coisinha aqui em casa já é uma fagulha e eu estouro. Assim, é como se ficasse. Eu acordo super bem, animada, dançando, não sei o que, tarará. Acontece uma coisa, acaba com o meu dia já. Assim, eu já Sim. estouro de uma proporção que eu falo, cara, não era para tudo isso. E meu dia, eu passo o dia inteiro tentando voltar para aquele estágio que eu estava no começo, mas eu sinto como se, assim, já perdi o dia, sabe? Sim, entendo super. Eu percebo esse movimento todo, né, falando do autocuidado, e eu acho que são todas formas de se cuidar, né? E tem gente que é muito feliz nessas formas aí, arrumando cabelo, fazendo as unhas e tal. Só que para mim é um tipo de autocuidado superficial, porque nem sempre você tem tempo, nem sempre você tem condições, né, financeiras e tal para fazer esse tipo de coisa. Só que existe um tipo de autocuidado que depende integralmente de você e da sua respiração, por exemplo. De você silenciar, se sentar um pouco, de você olhar para dentro. Porque o que que acontece? Eu falei sobre isso um dia desse, né? Alguém me mandou uma pergunta falando sobre gritar, que gritava e que queria parar de gritar, e quando via já estava gritando, nananã. E tem uma coisa que a gente não percebe, mas que todo mundo que convive com a gente, nossos filhos, inclusive, percebem. Eles percebem o clima mudando. Se você fizer um teste, né, e perguntar para o seu filho, por exemplo, como está a sua fisionomia? Como está o meu rosto? Filho, quando o rosto da mamãe estiver bravo, quando o rosto da mamãe estiver, sei lá, meio triste, você me avisa. Então, eles percebem, porque a gente não está olhando no nosso próprio rosto o tempo todo, né? A gente passa, não fica se olhando no espelho. Então, a gente acha que a gente está com uma fisionomia alegre, contente, que a gente está passando pelo dia bem. Só que a gente não tá. As coisas estão acontecendo dentro da nossa cabeça, né? A gente tá ali, pô, o dia tá cansativo, caramba, mais uma demanda de trabalho, o almoço tá atrasado, esse menino gritando, eu tô cansada. Isso vai mudando a nossa fisionomia, inclusive. E às vezes nós somos as últimas pessoas a perceberem que isso está acontecendo com a gente. Então, como o mindfulness é uma ferramenta de autocuidado? Porque à medida que você traz as práticas para a sua vida, né, é uma prática de autoconhecimento. Se você para, se você aprende a parar, se você aprende a silenciar, você aprende a se ouvir, você abre espaço na sua vida para você se ouvir. Porque se você está se ocupando o tempo todo, se você está em meio a barulho, a ruídos o tempo todo, quer seja a televisão, o som, o próprio barulho da casa, né, e tal, tem muita coisa que está acontecendo dentro de você que você não escuta. Por isso, muitas pessoas dizem assim: ah, Duda, quando eu deito para dormir, todos os pensamentos vêm à minha cabeça e eu não consigo dormir. Uhum. Na verdade, não. Os pensamentos sempre estiveram ali. É que você finalmente parou. Aí você percebe que os pensamentos estão acontecendo. Eles sempre estiveram ali. É você que estava ocupada demais e não estava dando um tempo para isso vir para o primeiro plano. Então, vem na hora que você para, na hora que você vai dormir. Então, à medida que você traz as práticas de mindfulness para sua vida, que você começa com esses poucos minutos de meditação, que depois vão aumentando, você começa a fazer essas pausas para respirar, para um pouquinho para contemplar, fique em silêncio e tal. Você vai ganhando consciência até de como você está se sentindo. Na palestra que Camila falou, eu estava falando sobre burnout, né? E aí eu estava falando que há umas semanas atrás eu quase tive um. E por que eu não entrei no burnout? Porque atualmente eu já consigo me perceber muito mais. Antes que as coisas de fato aconteçam, eu consigo perceber os sinais em mim
que as coisas estão acontecendo. Coisa que o meu filho percebe, a minha filha percebe, o meu marido percebe, mas eu não perceberia se não fosse mindfulness, entende? Então, é nesse sentido que mindfulness é uma ferramenta de autocuidado, é um tipo de autocuidado muito profundo e que tem muito mais impacto do que você arrumar o seu rosto, né? Arrumar, que eu digo, fazer uma limpeza no seu rosto. Por quê? Porque, de fato, ele tem o poder de mudar a forma como você reage ao que lhe acontece. Ele tem o poder de te tornar uma pessoa menos reativa, mais paciente, mais consciente. Não que você nunca mais vai explodir, mas agora você explode e volta para a sua base mais rápido, por exemplo. Entende? Em vez de você passar uma hora mal, você consegue perceber logo o que aconteceu e fazer o seu caminho de volta com as ferramentas que você tem. Nossa, percebi, aconteceu isso, eu reagi assim, calma, deixa eu voltar para o meu centro. Então, acaba te trazendo qualidade de vida de uma maneira muito profunda e mais durável. Eu fiquei pensando agora, você falando isso, né? Como o mindfulness, ele tá ligado a gente perceber os nossos gatilhos, né? Os nossos sentimentos. Exato. E aí eu acho que a grande dificuldade também, além do fato da gente crescer com a ideia de que a gente não pode estar parado e descansar, é porque a gente não é ensinado também desde pequeno a olhar os nossos sentimentos, né? Assim, no sentido de, tipo, a gente tem o choro calado, a gente aprende que raiva é ruim, tristeza é ruim, então a gente não sente e não é ensinado a lidar com tudo isso, que é uma coisa que eu penso muito hoje, quando eu tô lidando com os meninos, como criar filhos é muito sobre a gente mesmo, sobre a nossa Sim, criança, né? completamente. Como a nossa falta de educação emocional reflete neles. Então, uma das coisas, acho que para mim a coisa mais difícil hoje na criação deles é aprender a lidar com a minha frustração, aprender a lidar com a minha raiva, porque não fui ensinada, né? É sempre aquilo, raiva não é legal, a gente não pode sentir, ponto. Ai, tristeza não, sabe? E aí eu fiquei pensando que o mindfulness ele ajuda, eu posso estar errada, né? Não sei, me corrija, mas que ele vem para auxiliar nesse processo da gente entrar em contato com todas as nossas emoções, né? Completamente. Porque é você estar presente, você estar consciente do que está acontecendo com você naquele momento. Se é raiva que você está sentindo, como a raiva se manifesta em você? Aonde você sente a raiva? Entende? Você perceber, eu sinto a raiva aqui no meu estômago, eu percebo o ímpeto, porque assim, o sentir é livre, né? A gente deve poder sentir tudo que houver para sentir. O que a gente controla é como a gente reage ao que sente. Então, a gente não tem controle das nossas emoções. A gente pode ter manejo das reações às nossas emoções. Eu estou super chateada com você. Mesmo com toda a minha chateação, não vou pegar um copo e jogar na sua cara. Então, essa parte aqui, eu manejo. Eu posso escolher uma escolha aqui. Agora, só sentir coisas boas, né? Só sentir good vibes. Eu não consigo, né? Eu sou um ser humano que, como ser humano, experimento todos os tipos de emoções. Inclusive, as que não são tão legais de sentir. Tem espaço para tudo, né? E uma coisa que eu percebo é que quanto mais eu me permito sentir, mais passa rápido. Passa rápido, não porque eu tenho a intenção de passar rápido, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, a gente fica negando tanto que a gente está sentindo aquilo, que passa 1000 horas dentro da gente. Aquela carga pesada, aquele sentimento, que, na verdade, só quer ser nomeado. Tipo assim, eu estou frustrada, hoje eu tinha planos, os planos não deram certo. Eu estou muito frustrada. E parece que a coisa só quer que você fale o nome dela. Ela só quer a emoção, só quer que seja nomeada, que você diga, ela tá aqui comigo agora. E aí, quando você nomeia, né, quando você aprende a perceber o que você sente, diferenciar uma coisa da outra, eu concordo com você, né, que hoje em dia o que a gente dá para os nossos filhos em relação a conversar sobre emoções são conversas que a gente que não tiveram com a gente. Então, a gente está tendo que aprender, como adulta, a perceber o que sente, a gerenciar as reações ao que a gente sente, ao mesmo tempo que a gente está ajudando nossas crianças. É um processo complexo e muito bonito, né? Também, assim, por exemplo,
eu ter escolhido quebrar o ciclo da violência. Eu fui criada num paradigma e escolher não passar esse paradigma adiante. É complexo, porque eu não tinha esse tipo de coisa na minha casa, e ao mesmo tempo é muito bonito que essas crianças elas cheguem nos possibilitando essa mudança, nos ajudando a mudar, a nos transformar, a nos tornar pessoas melhores, né? É curativo também. A maternidade, ela cura também, né? Sim. Tem uma frase que eu gosto que é maternidade é medicina. Eu acho que é muito isso mesmo. E Elisama fala isso que você disse no, né, que você falou que se a gente, quando a gente se permite, passa mais rápido o sentimento, né, a raiva. Elisama no livro Educação Não Violenta, ela fala isso. Ela dá o tempo mais ou menos que cada emoção costuma durar, assim. Não sei de onde ela tira esse dado, mas ela fala isso, que se a gente se permitisse sentir a nossa raiva, tipo, falar, nomear, ela duraria muito mais rápido, né? Ou duraria menos tempo, não seria o dia inteiro, que às vezes a gente passa o dia inteiro remoendo. E eu percebo que eu Exato. faço muito isso mesmo, assim. Aconteceu de manhã e aí eu passo o dia inteiro ruminando que eu estourei com os meninos, ou que não sei o que não deu certo. E aí, Exato, a gente entra no espiral negativo. Quando a gente fica fazendo isso, um espiral, aí começa assim, a gente acessa o que a gente fez na semana passada, e começa a sentir pesar pelo negócio da semana passada, junta com o de ontem, que junta com o de hoje, a gente fica naquele espiral negativo sem fim, que só faz com que a gente se sinta mal. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles geram emoções na gente. Então, se a gente fica pensando muito sobre alguma coisa, já já esse pensamento, se for uma coisa assim, né, que traga culpa, que traga pesar e tal, já já esse pesar, essa culpa vai estar no nosso corpo. A gente vai começar a vibrar isso, assim, vibrar, sentir. Aí a mente vai fazer isso, vai pegar outra vez que aquilo dali aconteceu e vai trazer à consciência outro momento. E aí faz com que você fique parada naquilo. E aí você tem que, mais uma vez, usar a consciência, mindfulness, né? Perceber o que está acontecendo e conseguir interromper esse processo, que não está sendo um processo positivo e bom para você. Olha eu aqui ruminando de novo, não há nada que eu possa fazer em relação a isso, eu só tenho um momento presente, bola para frente. Eu vou ter inúmeras oportunidades de tentar novamente. Hoje mesmo eu escrevi um post, e agora há pouco, em que eu falo, e eu acho que talvez nessa palestra que a gente estava junto, você tenha me escutado falar isso, eu falo que uma coisa que trouxe muita leveza para o meu processo de autocuidado, né, de cuidar de mim enquanto eu estou em casa com as crianças, foi pensar assim, já já eu vou ter outras oportunidades. Porque eu pensava assim, tipo assim, eu estava meditando, as crianças interrompiam. Pronto, acabou meu dia. Acabou o meu momento. Tá vendo que eu nunca consigo? Tá vendo que não dá? E eu não entendi, até que uma chave virou. E essa chave me virou e trouxe para mim, já já eu vou poder tentar de novo. Amanhã eu vou ter outras oportunidades. Daqui a pouco eu posso recomeçar. E nossa, isso fez tanta diferença. E eu contei isso porque, tipo, essa parte, eu estourei com as crianças. Já já eu vou ter outra oportunidade de agir bem com elas. O tempo todo a gente está tendo outras oportunidades, mas a gente se comporta como se nunca mais fosse ter. Como se aquela tivesse sido a última e a gente cagou a última oportunidade que a gente teve. E não é. Você deixa passar um momento de conexão com seu filho, por exemplo, você estava ocupada. Deixou passar um momento de conexão, já já eles vão te solicitar de novo. E aí, opa, você embarca naquele momento. Duda, uma dúvida. Você fala o tempo todo, né, que o mindfulness ele bota a gente em conexão, faz a gente entender o que a gente está sentindo, né? Então, aqui eu tô com raiva, tudo. Ele também te dá ferramentas do que fazer, por exemplo, com essa raiva. Então, por exemplo, cheguei, consegui identificar o que eu tô sentindo, o que está acontecendo. E agora, o que eu faço com isso? Assim, tipo, Sem ele te dúvida. auxilia nesse processo também. Sem dúvida. Então, uma parte do processo é a consciência, e a outra parte do processo é você, eu chamo de tipo cartas na manga. Você aprender exercícios, né, práticas que vão te auxiliar a lidar com aquele momento. E aí, existem várias, né? Você falou da raiva, por exemplo. Meu filho sente raiva, Pedro, que ainda continua sentindo bastante raiva. Aí a gente tem um João Bobo aqui em casa, né? Aí ele vai lá pro João Bobo dele e fica
socando no João Bobo dele. A raiva é uma emoção muito forte, então, na maioria das vezes, ela precisa ser extravasada. Aí o que acontece? A gente extravasa a raiva nas outras pessoas, né? Essa parte é a parte negativa. A gente pode aprender a extravasar a raiva no nosso travesseiro, num saco de boxe, no João Bobo, escrevendo. Eu gosto de escrever com força. Então eu pego um papel com um lápis grafite, né, sem ser caneta, e eu escrevo assim, riscando, sabe? Eu risco, até sentir que dei vazão aquilo, porque precisa sair. Sabe quando você sente, eu gosto de comparar a raiva com a alegria. Sabe quando você sente uma alegria muito forte, que ela te dá vontade de saltitar? Minha filha, ela grita, ela precisa gritar quando ela tá muito alegre. Tipo assim, Mari, amanhã sua prima vem dormir aqui. Ela sente uma descarga tão grande de alegria que ela precisa extravasar. Então ela grita, não acredito! Um grito bem fino. Então precisa sair aquilo que ela está sentindo. Agora, a forma que sai é isso que eu digo. Essa forma, a gente pode aprender ferramentas para lidar com isso de uma maneira mais positiva, para que a gente não sangre as nossas feridas nas outras pessoas, né? Para que a gente não machuque outras pessoas por falta de inteligência emocional, por falta de maneiras, de saber maneiras de lidar com aquilo que a gente está sentindo. E, Duda, passando aqui mais para essa questão da exaustão materna mesmo. Tem muita mulher que fala, tá 24 horas por dia com os filhos, tem casos de mãe solo, né? Que é demanda o tempo todo. Eu sou uma dessas, assim, eu não sou mãe solo, mas, por exemplo, Teixeira tá no escritório 8 horas por dia e eu fico sozinha com os meninos. E aí a gente cai muito nesse looping de, tipo, eu não tenho tempo. Ou eu confesso que às vezes eu me acho uma pessoa muito pessimista. Eu não gosto de pensar isso de mim, mas, por exemplo, estava escutando você falar. Todo dia eu tenho uma nova oportunidade. Eu super acredito nisso, mas tem hora que eu sinto assim, cara, mas toda oportunidade que tá aparecendo, eu não consigo, tipo, sabe? Veio a oportunidade de meditar de novo, não vai. E vem a oportunidade de novo, e aí não vai. Ou a oportunidade de fazer, sei lá, tocar o meu ukulele. Ou a prancha de equilíbrio, sabe? Tipo, tem hora que eu tenho essa sensação de que as oportunidades vêm e eu continuo não conseguindo tirar proveito delas. Sim, Camila. Né? Eu super E eu, entendo. e eu tenho conversado com muitas amigas que estão nesse mesmo sentimento, nesse looping, sabe? De tipo, cara, não tá dando. Uma amiga até usou a analogia de a Maia Gabeira, aquela surfista que quase morreu em Nazaré. Ela falou, Camila, a sensação que eu tenho é isso. Quando eu subo para respirar, é outra onda. Aí, quando eu conseguir subir para respirar, vem outra onda. E vem outra onda. E aí, como é que a gente faz, assim, nessa situação, por exemplo? Porque eu vejo no que você está me trazendo uma solução muito massa. Acho que tudo que você me apresenta me faz sentido para mim, sabe? Mas tem hora que eu sinto que eu não consigo sair, colocar em prática, assim. Olha, Camila, veja, o que eu posso dizer? Primeiro de tudo, existe um erro muito grande em quando nós vamos implementar mudanças na nossa vida, certo? Isso é para qualquer tipo de mudança. Então, assim, vamos dizer que eu estivesse aqui escutando uma palestra de Vitor Sorrentino falando sobre alimentação. Ouvindo ele falar, eu vou perceber que a minha alimentação está toda cagada. E aí, o meu impulso é, a partir de amanhã, começar a mudar de uma vez só toda a alimentação da minha casa. E aí eu starto muitas mudanças ao mesmo tempo. Eu começo pensando muito grande. E aí eu tento e eu não consigo. E aquilo retroalimenta algo que tem dentro de mim que me diz, está vendo que você nunca consegue? Então, na verdade, é a nossa forma de querer mudar que está errada, certo? O que eu sempre falo, né? Assim, agora, a gente tá numa época que vão fazer muito isso. Vai começar 2021, as pessoas pegam um pedaço de papel, escrevem 152 coisas que querem mudar no ano que vem, e aí começam 32 mudanças para o primeiro semestre, 42 para o segundo, e não dá, não rola. Por quê? Porque a gente tem uma vida que ela é toda como um trem cheio de vagões, que eles já estão muito certinhos.
que são os nossos hábitos. Então, colocar um hábito novo é muito complicado. Por quê? Porque ele precisa achar espaço ali na nossa rotina. Tá tudo muito seguidinho, muito encarrilhado, e isso traz essa previsibilidade, faz com que o cérebro não precise ficar pensando em cada coisa que a gente faz. Vou pelo lado direito ou vou pelo esquerdo? Pego a colher com a mão esquerda ou pego com a direita? Então, o automatismo, ele é uma coisa positiva, ele poupa tempo mental, energia da nossa mente. Só que quando uma vida está no automático, completamente no automático, aí é problema, certo? Então, vamos ter sempre comportamentos automáticos. O que a gente quer, o que eu desejo, que eu quero para você, quero para mim, é que eu possa colocar cada vez mais comportamentos conscientes no meio dessa rotina automática, para que eu não sinta que a minha vida é um piloto automático eterno, que eu estou ali naquela roda do rato, rodando sem parar, looping eterno e sem conseguir sair dela. Então, vamos voltar para... Duda, eu sinto que eu não consigo, certo? E se você se dedicasse a uma mudança por vez? E se você trabalhasse conscientemente naquela mudança todos os dias por um tempo? Você sabe, tipo, quando a ciência vai falar quanto tempo demora para um hábito novo se consolidar na nossa vida? Assim, tem gente que fala de 24 dias, mas as pesquisas mais sérias em relação a hábitos fala de 66 dias. A média é 66 dias, mas tem pessoas que demoram 240 e poucos dias para um hábito novo virar um automatismo positivo. Então, ela vai ter que, por 240 dias, quase 2/3 do ano, trabalhar conscientemente todos os dias para transformar aquilo num hábito. Claro, 240 e pouco é o exagero, mas no mínimo 66 dias. Então, assim, e se você se dedicasse a uma mudança só? Você escolhesse algo que definitivamente ia te fazer um bem danado e você ficasse trabalhando só naquilo por um tempo. Não seria muito mais fácil? E aí você ia edificar, você ia construir sobre uma vitória, tipo, hoje eu consegui. E aquilo te dá uma força, uma vontade para amanhã. O que acontece aqui, quando a gente não consegue, é automático. A gente vai pensar, tá vendo que eu não consigo? Eu não vou nem tentar, porque eu não vou conseguir de novo. E aí vira isso. É como se uma parte da nossa mente estivesse trabalhando contra nós. Né? A impressão que a gente tem é essa. Quando você fala... quando você começou falando, por exemplo, que colocou os despertadores, né, os alarmes, e aí hoje em dia eles tocam e você não usa mais o alarme para fazer a pausa. Eu já apaguei eles. Quando eu proponho esse exercício do alarme, eu sempre falo para as minhas alunas, não negocia. Na primeira vez que você negociar, tá tudo bem. Mas na segunda vez que você negociar, você já está construindo um outro hábito ali, que é o hábito de não fazer. E o nosso cérebro, ele sempre vai querer poupar energia. Sempre. Ele sempre vai querer nos manter naquele lugar confortável das coisas que a gente fazia antes. Então tem que ser assim. Despertou, né? O alarme tocou, para o que estiver fazendo. Como você disse, só são 30 segundos. 30 segundos... Pronto, continuei minha vida. Tem que ser assim mesmo, como se estivesse batendo cartão no seu trabalho. Porque se você começar a negociar com os alarmes, eles passam a não servir mais para nada. É exatamente isso. Você chega lá, aperta, desliga. Quando ele tocar de manhã para você acordar, né, você tem a intenção de acordar meia hora mais cedo. Sei lá, você vai malhar, você vai meditar, você vai fazer o que quer que seja. O certo mesmo o alarme tocou, você nem respira, pula da cama. Porque se você se der tempo, se você pensar, vai começar... tá tão quentinho aqui, é porque eu tô tão cansada, que hoje eu não dormi direito, que daqui a pouco os meninos acordam, que hoje o dia vai ser tão cheio. Nem precisa, hoje eu tô bem, nem vou precisar fazer isso mesmo. 1000 coisas vão vir à sua cabeça nessa hora. Por quê? Porque a gente vai pela lei do menor esforço, porque mudar é um processo que conduz a uma coisa boa, mas o processo por ele mesmo é um processo chato, difícil, causa dor, entende? Então, é isso. Eu acho que se eu pudesse te dizer, eu sinto, primeiro de tudo, sendo muito franca com você, as coisas começaram a mudar de verdade na minha vida quando eu comecei a pensar assim, não é culpa do governo, não é culpa da economia, não é culpa do Estado, não é culpa da minha mãe, não é culpa do meu pai, não é culpa da minha criação, não é culpa do clima, não é culpa de ninguém. Eu vou pegar a responsabilidade e vou
matar no peito e vou dizer que é minha. É minha. Embora eu tenha mil motivos para não fazer, eu quero fazer porque é bom para mim. Entende? A gente vai ter muitas boas desculpas, Camila. Ó, você, como mãe de 2, eu como mãe de 3, você trabalhando em casa. Nananana. Ó, e são muito boas as desculpas. O problema das desculpas são justamente essas, porque elas são boas, elas são justificáveis. Tipo, eu entendo. Realmente, vendo por esse lado, você tem razão. Você não dava mesmo. Só que eu aceitar que era responsabilidade minha me faz querer batalhar mais para que dê certo. Porque eu entendi que se eu fico só na minha desculpa, na minha lamentação, nas minhas boas justificativas sobre tudo, eu continuo me sentindo mal. Me justificar, achar culpados, culpar o tempo, as circunstâncias, não muda a situação. O que eu preciso é de ações que mudem a situação. Então, eu preciso assumir que a responsabilidade é minha, eu preciso acordar todos os dias disposta a continuar batalhando. Ontem eu não consegui, mas hoje eu tenho uma nova oportunidade. E aí, pegando um gancho com o que tu falou, é treino, Camila, de verdade é treino. Você está diante de uma pessoa que nasceu completamente inclinada assim, ó, para o pessimismo, certo? Muito, muito, eu nasci muito pessimista. Só que o que eu percebi? E estudando é o que a ciência mostra, né? Que o cérebro humano, ele apresenta os melhores resultados quando ele está positivamente inclinado. Um cérebro negativamente inclinado, assim, você está numa situação de estresse severa. Ela só vai servir naquele momento. Aquele estresse severo, ele vai, por exemplo, seu filho está ali embaixo de um carro. Você vai ter aquela força para levantar o carro, você não sabe nem como, e tira seu filho ali de baixo. Só que quando o estresse começa a tornar parte da sua vida todos os dias, ele começa a causar danos no sistema, entende? Então, o que eu entendo? Que eu preciso me esforçar, fazer tudo que esteja ao meu alcance para ter hábitos felizes, né? Hábitos que eu chamo de hábitos felizes, hábitos positivos, coisas que me ajudam a manter minha mente positivamente inclinada, porque uma mente positivamente inclinada é uma mente curiosa, é uma mente criativa, e a gente precisa muito de criatividade na maternidade, que a gente vai precisar de jogo de cintura, e jogo de cintura é criatividade. Então, assim, se eu estou muito aqui, né, como eu vivi muito tempo exausta, cansada, reclamando, eu não vou ver possibilidades, eu não vou ver chances de melhora. Então, eu preciso dizer, não, deixa eu assumir a responsabilidade de cuidar da minha leveza, de cuidar da minha felicidade. Deixa eu ter hábitos que me ajudam nisso, porque quando isso daqui melhora, eu melhoro no meu trabalho, no meu casamento, eu melhoro como mãe, eu melhoro em todas as outras áreas da minha vida. Entende? Então, eu entendo, mas eu escolhi por outro caminho. Eu escolhi, em vez de culpar e de justificar, eu escolhi me responsabilizar. E fazer, tipo assim, se hoje eu não conseguir, amanhã eu vou tentar de novo, porque eu não posso desistir de mim. Então, se eu tivesse com tipo, eu quero lembrar a palavra e eu tô sem conseguir lembrar. Se eu tivesse com aquela doença que você adquire de tanto comer açúcar, como é o nome? Diabetes? Diabetes, aquela diabetes adquirida, certo? Aí o médico diz, Duda, a solução, para você sair desse quadro, você precisa fazer uma dieta low carb, tá? Então, low carb é a solução para essa diabetes adquirida, certo? Aí hoje eu não consegui. Em que momento eu ia poder desistir? Tipo assim, eu tô atestando que eu vou morrer, então, ok, desistir de mim, vou me entregar. Não posso, se eu errei agora, amanhã ou daqui a pouco, eu teria que de novo fazer o compromisso comigo de não, eu preciso, é minha saúde. A gente tá falando de saúde mental, que é tão importante quanto saúde física. Entende? Se a mente da gente não tá boa, a nossa saúde como um todo, na verdade, a nossa saúde é um conjunto de corpo mais mente, né? Então, se eu cuido da minha saúde física, eu também preciso cuidar da minha saúde mental, porque uma mente boa, né, num corpo que não tá muito bem, dá certo. Agora, num corpo massa, a mente doente, aí fica muito complicado, né, viver. É isso. Caramba, e assim, Duda. falando assim, pode parecer que é muito simples, certo? Mas saiba que foi um processo muito grande. Eu era o tipo... É porque a gente nunca conversou sobre isso, mas eu era o tipo de pessoa... Eu sou casada com um cara muito feliz. Até demais. E aí eu falava para Danilo coisas do tipo assim... Danilo, esse é o meu jeito. Eu nasci assim. Ó, tá vendo minha mãe como minha mãe é? Tá vendo minha avó como minha avó era? Eu nasci assim, esse é o meu jeito. Tipo, me respeite.
Só que o que que eu acabei percebendo, né? A vida, as experiências, as marolas, de tanto levar a onda na cara, eu acabei percebendo que eu não estava ganhando muito em ser assim. E que parte da minha felicidade depende de mim, porque existe aí um fator genético, existe, ele é responsável por aí 40% da nossa felicidade, por isso que existem pessoas mais felizes do que outras. Existem os fatores idade, onde você mora, né, condição social, nanana, existe, mas existe ali uma fatia grande que depende única e exclusivamente de mim, das minhas ações. E aí eu falei, rapaz, já que eu não nasci positivamente inclinada. Já que eu sou uma pessoa que por nadinha o meu copo já está negativo, eu estou aqui pessimista, eu estou reclamando, a leveza foi-se embora. Peraí, se isso aqui depende de mim, na verdade isso aqui é tudo que eu tenho. Eu não vou me dedicar a algo que foge do meu controle. Eu não vou gastar o meu tempo com algo que não depende de mim, que eu não vou conseguir mudar, porque as coisas são como são nesse sentido. Então, se depende de mim fazer isso daqui, peraí, deixa eu me dedicar a isso aqui. E aí foi realmente uma escolha, depois de muito sofrimento, e aí me trouxe para isso que eu me tornei. Você está diante de uma pessoa que se tornou isso aqui, e que escolhe todos os dias, reafirmar esse compromisso com ela mesma, entendeu? Porque, né, eu quero ser feliz, eu quero vivenciar. Uma coisa que eu pensava, Camila, era assim, ó. Eu queria que meus filhos crescessem olhando para mim, assim, falando sobre mim, tipo assim, daqui a 10, 15 anos, que Mariana falasse assim, minha mãe era uma mãe feliz. E aí, isso foi uma grande motivação para mim. Porque imagina, pô, eu ter decidido largar minha vida, como eu decidi largar assim para me dedicar à maternidade, e no futuro, Mariana já adulta, dizer assim, mãe, eu preferia que você tivesse sido mais feliz na sua vida, porque eu via você tão triste o tempo todo, tão mal, sabe? E aí eu disse isso, não, eu quero que meus filhos me vejam felizes, eu quero que eles vejam que eu danço pelo caminho, eu quero que eles vejam que existe regozijo, que existe alegria, que é difícil pra caramba, mas pô, que é massa também, sabe? Por isso, eu tenho até uma prática, assim, todo mundo, quando eu saio com os 3, pergunta, dá muito trabalho, né? Acho que deve acontecer isso contigo também. O povo já olha e pergunta assim, dá muito trabalho, né? Não pergunta nem se é bom, pergunta logo se dá trabalho. E eu sempre falo assim, compensa. As alegrias que eles me dão são infinitas. Porque eu fico pensando assim, pô, imagina uma criança crescer ouvindo da boca de seus pais e das pessoas perto que ela só dá trabalho, que é só ruim. Ter filhos é só ruim, sabe? Que ela veio para chegar, ela chegou e desequilibrou tudo e agora a vida é muito pior, não, 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 não. Entende? Então, assim, claro que já está bem filosófico esse papo, mas uma das minhas motivações era essa. Eu quero que meus filhos vejam que eu sou feliz pela minha escolha, que eu sou uma mãe feliz por tê-los, eles foram programados e tal, e que eu tento aqui, ó, faço malabarismo diariamente para vivenciar essas experiências bem, ou mais bem que dá, nem sempre dá, mas a gente tenta. Ai, Duda, olha, desde que eu te conheci lá no Insta, eu te admiro. Não sei, eu Obrigada. adorava escutar você falando tudo e, cara, você não sei nem o que dizer assim, por quê? Você tá falando, sabe aquelas coisas, tudo que a gente precisa escutar? Assim, várias sacudidas. Já foram umas sacudidas lá na palestra. E eu vejo que, na verdade, eu me rendi na quarentena, né? Eu comecei a quarentena num espírito de dançar, Era isso, eu tinha os meus tempos, e aí eu acho que eu fui domada por um pessimismo e um medo durante a quarentena. E agora eu estou lutando para sair disso, sabe? Acho que foi até por isso que eu arranjei o tempo e para assistir a sua palestra e eu pensei em trazer esse bate-papo aqui para Devaneios, porque é isso, tudo que você está falando faz muito sentido para mim. Eu concordo que a gente tem que chamar a responsabilidade para a gente, ao invés de ficar procurando culpados, né? Transferindo algumas coisas a gente não vai ter controle, outras coisas são responsabilidades nossas. E o que a gente não tem controle, a gente tem que aprender assim, não tenho controle, então não tenho controle, a gente tem que entregar e não gastar energia com isso. Mas eu acho que assim, por mais que a gente saiba, é bom a gente escutar de outra pessoa, às Sim, vezes, escutar uma outra total. perspectiva, né? Gostei muito de quando você apresentou essa ferramenta lá na palestra. Não à toa decidi desencostar o livro aqui
E eu acho que esse livro vai funcionar mais para mim porque ele traz uma proposta de exercício mesmo. São 8 semanas e eu Sim, acho que eu funciono assim, né? Eu vou ter a meta sim. aqui, 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 pequenininha. E eu sou essa pessoa que você falou, né? Eu faço a lista de todos os hábitos que eu vou mudar e eu acordo um belo dia e falo, serei uma nova mulher hoje. Aí no primeiro dia dou conta, no segundo dia já é meia boca, no terceiro. Então já anotei a dica aqui de escolher um hábito e, Focar nele. mas acho que é, e acho que o principal vai ser a respiração. Acho que eu tô precisando, e acredito que muita gente que está assistindo a live, o que a gente está precisando mesmo é parar, respirar, se perceber. Exato. Ontem, quando eu tava passando o hidratante na perna, assim, fazendo massagem à noite, eu vi os meus pensamentos, eu tenho que fazer isso. Aí eu comecei a falar assim, Camila, agora você está massageando o seu pé, o pé. Aí eu pensava, Maravilhoso. não, mas amanhã. Não, Camila, a panturrilha com movimentos firmes e não sei o quê. Esse é o exercício, se trazer para o momento presente. A gente faz isso de diversas formas, faz isso ancorando na nossa respiração, faz isso vindo para a realidade concreta, que é o que você estava fazendo. Você usando o concreto, no caso aqui, ó, parede branca, celular, o que eu estou vendo aqui na minha frente é o meu agora. Então, vir para a realidade concreta, como você fez, excelente maneira de se trazer para o presente também. Então, na verdade, é isso. A gente vai se apropriando de ferramentas que nos ajudam a estar mais aqui, né? Meu corpo está aqui e minha mente está junto com o meu corpo vivenciando esse momento. Minha mente está sempre no amanhã, sempre. Eu já acordo pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Que o meu marido, ele acorda mais devagar, né? Ele gosta de acordar, ele toma um café da Sou manhã. eu. E eu sempre, não, e eu sempre achei, nossa senhora, né? Que devagar. Aí eu já acordo assim, ó, amor, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Aí ele só fica me olhando assim, e eu imaginando ele pensando, Camila, fica quieto um pouquinho, né? Porque eu já vou. Tem até uma piada entre a gente que deve ser, que a gente fala que é terrível estar dentro da minha cabeça, porque a minha cabeça, ela é uma listinha de tarefas que não para de passar assim. Eu já percebi isso. E é meu grande desafio é justamente esse, é o ancorar no aqui, no agora. E o que eu tenho percebido é que o concreto para mim funciona mais do que a respiração, de repente, sabe? Tipo, porque a respiração eu vou embora muito rápido. Sim, mas é natural. A ciência diz que a gente divaga a cada 8 segundos. 8 segundos. 8. Então, assim, é É um muito treino, rápido. certo? É um treino que você vai sustentando mais a atenção à medida que você treina. Então, assim, é algo para a sua vida inteira. Você ficar que nem você chegar na academia. Ninguém chega na academia para querer pegar 100 quilos no leg press. A gente vai começando devagarzinho. E até tem gente doida que chega. E o que acontece? Essa pessoa se lesiona, amanhã ela tá toda lascada e não consegue malhar. Então, a gente sempre tem esse pensamento do 8 para 80, né? É um pensamento bem imediatista e bem assim, meio catastrófico, né? Não deu certo, nunca mais vai dar. Então, realmente é uma mudança de mentalidade. Eu sou a pessoa que também preciso de um tempo. Então, assim, por muito tempo eu achei que eu era lenta, lerda. E, na verdade, é a minha forma de funcionar, certo? Claro que tem vezes que eu tenho que me puxar mais para cima, mais para frente, porque precisa ser mais rápido e tal. Só que pegando um gancho nisso que tu falou, é muito interessante a gente perceber como os nossos próprios hábitos, eles retroalimentam a nossa sensação de ansiedade. Tipo assim, a nossa mente e o nosso corpo, elas têm uma correlação, certo? Elas se influenciam de mente para corpo, de corpo para mente. À medida que os seus pensamentos estão muito rápidos, você vai agir de maneira muito rápida também. Ninguém está com a cabeça pipocando e está agindo lentamente. Quem está com a cabeça pipocando fala muito rápido, gesticula muito rápido, se mexe muito rápido, troca de roupa, tudo que vai fazer, tudo é assim. Sou Então, eu. e pronto, mas perceba, isso existe. Agora, sabendo que existe essa influência, você pode começar a exercitar a influência contrária. À medida que você lentifica o seu corpo, lentifica os seus movimentos, lentifica a forma que você fala, você também está se ajudando a respirar mais devagar, pensar mais devagar,
agir mais devagar. Eu tenho uma excelente história para contar sobre isso. Eu estava fazendo, era a aula de abertura de um programa de 8 semanas, e era à noite, era uma turma na terça-feira de noite. Na hora que eu ia, primeira aula, eu não conhecia ninguém, só aquele contato pelo WhatsApp e tal, não conhecia ninguém. Só conhecia uma grande amiga minha, ia participar dessa turma. Daí, na hora que eu ia começar a sessão, caiu a energia. Ficou um breu, eu não via ninguém, né? Duda, Claro que os olhos... Oi. só te interromper rapidinho, porque falta 5 minutos para acabar a live. Eu pensei de encerrar agora e voltar para você finalizar essa história e a gente se despedir, pode ser? Pode, por mim. Mas Porque também dá para eu contar rápido, não vai ocupar 5 é? minutos, não. Ah, então tá. Então, continuando. Aí ficou um breu, né? Claro que demorou um pouquinho, mas os olhos se acostumaram. E aí eu pensei, lascou, e agora as pessoas vão pensar o quê? Primeira aula, não. E aí, na hora, eu lembrei da relação corpo-mente, mente e corpo. E aí eu tava sentada e eu falei pra galera, né, pras meninas, eu vou lá na janela, abrir a janela pra circular um arzinho. E aí eu fui andando bem devagarzinho no escuro, tá? Falando bem devagar. Eita, essas coisas acontecem, né? Nananã, nananã. Abri a janela bem devagar. E aí, o que aconteceu? Nessa hora eu percebi que aquele nervosismo todo que eu tava tinha parado. Eu já estava muito mais tranquila, que os olhos tinham se acostumado, que na verdade ninguém precisava se ver, eu ia começar guiando uma meditação, então tava tudo, todo mundo ia fechar os olhos mesmo, tava tudo bem. Enfim, a mente, né, já se inclinou mais para o lado positivo, já viu possibilidades. Quando acabou a aula, deu tudo certo, 15 minutos depois a energia voltou. E aí eu perguntei para essa minha amiga, tu percebeu como eu estava nervosa quando a aula começou? Aí ela falou assim, Duda, tu estava falando tão calmamente, eu nem percebi. Tipo assim, nem as outras pessoas tinham percebido o quanto eu estava nervosa. Então, assim, essa relação mente-corpo, corpo-mente é muito poderosa. E a gente pode usar ela a nosso favor. Tipo assim, eu tô falando aqui contigo super agitada, porque a gente tá numa live, ninguém fica falando devagar, porque as pessoas vão tudo embora, a gente precisa desse ritmo. Mas aí, se eu percebo que em algum momento da minha vida eu tô muito agitada, eita, deixa eu me lentificar agora, eu ensino isso para as crianças, elas adoram andar em câmera lenta. E a criança responde tão rápido que ela começa a bocejar. Então, assim, ela fica tão tranquila quando está fazendo essa caminhada. Vamos fingir que a gente está em Marte, está andando bem como astronauta, ou vamos andar em câmera lenta. Enfim, jeito lúdico de dizer a mesma coisa. Aí elas começam a bocejar, falam, tia, eu tô com tanto sono. Enfim, para você ter noção de como alivia. Então, assim, tá assim, saboando no banho, fazer do banho esse momento tranquilo, em que você pode ensaboar o seu corpo assim. Escolhe uma outra atividade, enquanto você troca de roupa, uma vez por dia, enquanto lava a louça. Escolhe, Camila, é isso, assim, pensa que você precisa interromper, você deseja, né? É bom para você interromper esses comportamentos automáticos e que você quer colocar mais consciência e mais atenção plena ali. Você quer fazer as coisas com mais tranquilidade, com mais calma, e vai fazendo. E aí percebe como essas coisas, né, um bocado de ações pequenas vão trazer um bem-estar. No final do dia, é como se você tivesse depositado num copo várias moedazinhas pequenas, mas que a quantidade delas fez com que chegasse até aqui, entendeu? Mais importante do que pegar uma moeda grande e botar, pá, autocuidado. A pessoa pensa logo em ir pro shopping, fazer compras, pá, botar um negócio bem grande aqui dentro do copo. Mais importante do que isso é você botar várias moedas de 5 centavos. Botou várias ali, no final do dia você olha, eita, ó, chegou até aqui, caramba, eu fiz um bocado por mim hoje. E quando você foi ver, você fez algumas pausas, parou um pouco para contemplar o céu, passou o hidratante de uma maneira lenta, tomou um banho gostosinho, relaxante, botou uma roupa confortável no seu corpo, escutou uma música que você gosta, ficou na prancha de equilíbrio 2 minutos, entende? Isso importa muito mais do que fazer grandes coisas por nós mesmas. É isso aí que eu acredito, e é isso que eu pratico, e é isso que eu ensino. E passo adiante, e que mudou a minha vida. Ai, Duda, foi ótimo. Me deu muita coisa para pensar. Eu já estou aqui tentando, acho que já sei qual que vai ser a minha atividade priorizada, minha mudança de hábito. Que ótimo, fico feliz. Eu espero que tenha feito sentido para quem acompanhou a gente. Brigadão mesmo, Duda. Deu muito o que pensar. Temos aí 30 segundos, então, obrigada, queria me despedir de você, pode se despedir. E, gente, por favor, procurem Duda aí para Respira, gente.
Respira. Vamos Quanta respirar. coisa É isso. vai ser evitada se a gente adquirir o hábito de respirar mais, com mais atenção. Foi um prazer, gente. Contem comigo, viu? Camila, obrigada.